Quando uma esposa anuncia que sairá para beber com as amigas e aconselha o marido a não esperá-la acordado, uma sombra de suspeita se instala. Determinado a descobrir a verdade por trás dessa aparente casualidade, o marido decide investigar. Com a ajuda de um detetive, ele mergulha em um mundo de segredos e traições, revelando uma história de enganos e vinganças incomuns. Minha esposa me traiu e me trocou por um colega de trabalho mais bonito, deixei a poeira baixar e me vinguei dela. Precisava deixar isso para lá e seguir em frente com minha vida sem ela, mas foi o sorriso dele que fez isso. Foi aquele sorriso que me obrigou a agir, e quer ela tenha visto ou não, o completo desrespeito deles estava dilacerando minha alma. Era óbvio que Samantha, com quem vivi por 6 anos, não seria minha esposa por muito mais tempo. Parte do problema em nosso casamento era que eu havia trabalhado demais nos últimos 6 meses. Eu estava prestes a ser promovido seriamente, e com isso viria um aumento significativo de salário. Isso significava que Sam poderia largar o emprego dela, e nós poderíamos começar nossa família. Outra questão era que Samantha era uma mulher bonita, daquelas belezas deslumbrantes que nunca aprenderam a ser quando homens flertavam com ela. Não é que ela flertasse de volta, mas tinha um sorriso maravilhoso que transmitia o sinal errado. Como Sam se parecia muito com uma modelo, com um rosto tão bonito e um corpo magnífico, os homens naturalmente se aproximavam dela. Por um tempo, tive minhas suspeitas. Ela estava trabalhando até tarde com muita frequência, e precisava viajar para fora da cidade com mais frequência. Mas o sorriso no rosto dele na festa da empresa era uma prova inegável. Eu quase tive que forçar Sam a me convidar para essa festa, e agora eu sabia por quê. O respeito é uma coisa importante em minha família. Aliás, meu nome é John Markles. Se você me der alguns minutos, vou lhe dar apenas um exemplo. No ensino médio, eu era o jogador estrela do time da escola. Era no início da temporada, e estávamos enfrentando o time que tinha a melhor chance de nos impedir de ganhar o campeonato. O arremessador adversário jogou uma bola rápida bem na minha cabeça. A bola passou voando pelo meu rosto, mas atingiu meu capacete. Eu me levantei e corri para a primeira base. Olhei para o arremessador e ele me deu um sorriso, depois murmurou baixinho, moleque. Eu avancei em direção a ele e o surpreendi. Em vez de resolver como na maioria das brigas de beisebol, eu o acertei em cheio no nariz. Depois disso, o caos se instalou. Fui suspenso aguardando uma audiência sobre se eu seria banido para sempre. Meu treinador estava profundamente decepcionado comigo, mas meu pai concordou comigo. Quando ele me levou para casa, vi o que aquele cara fez e disse para mim mesmo: você não pode deixar esses palhaços desrespeitarem você. No entanto, a desaprovação do treinador me incomodou. Ele tinha sido meu treinador nos últimos 3 anos e eu queria que ele me respeitasse. Quando apareci em seu escritório no dia seguinte, ele me deu uma palestra que nunca esqueci até hoje. Por que você se importa com o que algum cara diz para você? Você sabe onde eu cresci, na esquina da State 75 Street, onde algum bandido sempre estava tentando me irritar. Eu tive sorte, nem minha mãe nem meu pai tolerariam brigas. Isso me ajudou a me manter no caminho da faculdade e sair dos guetos. Agora eu moro onde eu quero. Então aqui está o acordo: se você vai jogar para mim novamente, não haverá mais brigas, não importa as circunstâncias. No final, fui desqualificado por 3 jogos. Alguém estava olhando por mim porque Ron Miller, o receptor do time adversário, apareceu na audiência. Parecia que ele estava desgostoso com a maneira como o treinador dele tentou vencer. O treinador deles ordenou ao arremessador que jogasse aquela bola com a intenção de me desqualificar para sempre. Ron não queria ganhar o título daquela maneira e me salvou. Eventualmente, Ron se tornou o receptor do meu time na faculdade, e no final das contas, o meu padrinho de casamento. Voltando ao presente, eu poderia ter lidado com isso se Samantha tivesse mostrado um pouco de respeito, e simplesmente dito que acabou e que estava indo embora. Já fui dispensado antes, verdade, não desde a faculdade, e não por uma mulher que estava na frente de uma centena de nossos amigos e parentes, e jurou me amar para sempre, mas eu poderia ter lidado com isso, acredite. Desde que Sam escolheu o caminho dela, obviamente passar a noite com seu colega Jacob Harris, e voltar para casa para me poupar alguns segundos, eu me senti como um daqueles personagens de desenho animado. Com meu treinador sussurrando em meu ouvido esquerdo, em um ombro, falando para seguir o caminho certo e sair, e meu pai gritando em meu ouvido direito, no outro ombro, falando para esmagá-los, filho. Não me levou muito tempo ou truques de espião, para obter as evidências concretas que eu precisava.
Na segunda-feira de manhã, depois da festa na empresa dela, eu pedi demissão do meu emprego, contratei um advogado de divórcio e um investigador particular. Naquela mesma semana, quando Sam me ligou dizendo que estava trabalhando até tarde, liguei para um ex-detetive da polícia e pedi para ele seguir eles até a casa desse cara. Não há fotos deles realmente dormindo juntos, mas tenho certeza de que não passaram 2 horas na casa dele analisando planilhas. Tudo estava pronto para a próxima visita de Sam à casa dele na sexta noite. Ela me ligou para dizer que ela e algumas mulheres do escritório sairiam para beber e jantar. Não espere, John, faz um tempo desde que tive uma noite de meninas. 1 hora depois da ligação dela, fui para o endereço que o detetive me deu e vi o carro de Sam estacionado na garagem. Bati na porta e fiquei surpreso quando ele abriu, em pé, de roupão, com o mesmo sorriso. Não se preocupe com isso, John, tenho uma faixa preta em karatê. Não estou aqui para começar nada, Jacob, ela é sua agora, e a última coisa que preciso é de uma mulher mentirosa e traidora como esposa. Diga a Sam para vir até a porta para que eu possa entregar esses papéis, eu disse a ele, mostrando-lhe o envelope de papel grosso. Chamei, Sam, desça as escadas, não precisa se esconder. Sam desceu de roupão, igual ao de seu amante. Sam, aqui estão os papéis do divórcio. Encontre um advogado e peça para ele entrar em contato com o meu para resolvermos isso. Não volte para casa hoje à noite ou antes da noite de amanhã. Até lá, terei pegado minhas coisas de nosso apartamento, e você pode voltar. Sam pegou o envelope como se fosse radioativo. John, meus pais e a família do meu irmão deveriam vir amanhã para um café da manhã tardio. O que devo dizer se eu não estiver lá? Sem problema, Sam, antes de vir aqui, enviei um e-mail para seu irmão e dei a ele este endereço. Eu disse a ele que você e Jacob estariam recebendo sua família aqui, não em nosso apartamento. Eu assumo que ele entenderá a mensagem a tempo. Se não, informarei sobre a mudança quando chegarem amanhã, adeus. Olhei para Sam. Ela começou a chorar, mas então vi em sua mão esquerda, e quase perdi a compostura. Sam, você nem teve a decência de tirar o anel de casamento da minha avó quando estava com esse cara. Me dê agora o anel. O anel que você me deu está no envelope com os papéis do divórcio. Sam desabou completamente, mas ainda tirou o anel. Eu não fiquei totalmente surpreso quando a campainha tocou às 11 horas da manhã de sábado. Talvez o irmão dela não tivesse recebido meu e-mail a tempo. Isso vai ser constrangedor, pensei, olhando pela janela para ver a família de Sam no alpendre. Eu não tinha ideia de quão constrangedor seria até abrir a porta. John, nós sentimos muito. Recebi seu e-mail e falei com a Sam. Podemos entrar e conversar? Ao longo da próxima hora, o irmão dela, mãe e pai fizeram o melhor para me convencer a deixar Sam voltar para casa e reconsiderar o divórcio. Parece que Sam foi para a casa do irmão dela depois que eu a deixei com Jacob, ela confessou tudo e pediu ajuda a eles. Sam sabia que eu amava os pais dela, especialmente desde que meus pais se mudaram para o estado do Sol, depois que meu pai se aposentou. Os três falaram sobre aconselhamento, perdão, compaixão. Passei a próxima hora tentando convencê-los de que não ia acontecer. Ninguém estava feliz e não havia sorrisos quando partiram. Levou toda a minha força de vontade para não abraçar minha sogra quando ela saiu para o alpendre. Ela estava chorando, e eu queria dizer a ela que tudo ficaria bem, mas não estava e eu não a abracei. Nos meses seguintes, dançamos em volta um do outro como de costume, até que o divórcio foi finalizado. Ela queria conversar, eu não. Seu advogado buscou mediação, o meu disse que seria um desperdício de tempo e dinheiro. O casamento estava irreparavelmente quebrado, devido à infidelidade de minha esposa. Uma semana antes do divórcio, Ron me convidou para jantar em sua casa. Ele sabia mais detalhes desagradáveis sobre o motivo de Sam e eu estarmos nos separando do que eu, porque sua esposa, Jelly, e Samantha ainda estavam em contato ocasionalmente. Eu estava sentado em sua cozinha assistindo sua esposa, Jelly, preparar o jantar. Jelly, como todos a chamávamos, estava grávida de 7 meses e simplesmente brilhava. Ron me viu olhando para sua barriga e entendeu o que eu estava pensando. John, vamos sair para o alpendre e conversar. Eu te encontro lá. Estou sem cerveja, disse enquanto me dirigia para a geladeira, e no caminho, abracei Jelly pela cintura. Ele adora você, Jelly, nunca o engane. Por que eu faria isso, John? Eu amo esse homem e estamos prestes a ter um menininho. Eu não sou louca. Isso é o que eu teria dito sobre Samantha há 1 ano. Olhe para nós agora. 6 dias após o divórcio, Sam arranjou um tolo para ela. Eu não sou tão tolo quanto. Ron não vai tentar me dissuadir disso, vai? Saia e ouça o que ele tem a dizer.
Eu digo a Sam toda vez que ela liga, que apoiarei vocês dois da melhor forma que puder, exceto para dizer a qualquer um de vocês o que vocês dois deveriam fazer. Beijei Jelly na bochecha e saí. Passei uma das cervejas para Ron e esperei. John, Sam quer se encontrar com você e conversar antes que o divórcio seja finalizado. Ela me ligou e pediu para te convidar. Nenhuma surpresa lá. Pensei um pouco sobre isso desde que ela não está pedindo pela primeira vez. Por que devo dar a ela a satisfação de seu arrependimento? Tudo o que faria é acalmá-la, e não estou inclinado a dar isso a ela. Eu também não daria, John, mas deixe-me perguntar, você tem alguma questão não resolvida pela qual ela pode responder? Se sim, coloque isso para ela. Obtenha respostas para suas perguntas primeiro, e então faça o que quiser, saia ou fique e ouça. O que ele disse fazia sentido, então você não me chamou aqui para dar a ela outra chance, não é? Não, John, eu só quero o melhor para você. Se isso significa seguir com o divórcio, então estou com você. Conversei com Sam na noite anterior à nossa data de comparecimento ao tribunal, em um pequeno café. Pedimos uma mesa em um canto tranquilo. Obrigado por se encontrar comigo, John, disse Sam, parecia prestes a chorar. Levou toda a minha força de vontade para não pensar em suas mãos pequenas. Não dei a ela uma chance de começar a discussão. Sam, eu sei que você tem algo para me contar, mas primeiro tenho algumas perguntas, eu disse. O garçom escolheu aquele momento para anotar nossos pedidos de bebida e começar a falar sobre os pratos exclusivos do chefe. O interrompi o mais educadamente possível, pedi uma garrafa de vinho e uma salada de chefe para dois, e pedi ao garçom para nos deixar sozinhos o máximo possível. Ele entendeu. Sam, minha primeira pergunta é por que éramos especiais? John, mas as razões para minhas ações são todos velhos clichês. Estávamos juntos e exclusivos por 6 anos. Fui atraída por um cara bonito no trabalho que me elogiava em qualquer ocasião. Você passava mais e mais tempo pensando no trabalho ou no trabalho. Isso não é justo. Sam, você sabe que passei horas apenas para conseguir a promoção que você queria, para ser uma mãe que fica em casa, e eu estava tentando tornar isso possível. Eu sei disso, John. Eu sabia na época, mas naquele momento eu era egoísta e queria tudo isso. Agora não posso acreditar que estraguei tão mal. Estávamos a menos de 1 ano de ter nossos filhos. Eu até tinha nomes. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, e eu ainda resistia em segurar suas mãos. Tudo bem, prometi a mim mesmo que não perguntaria, mas preciso saber. Sam me surpreendeu, ela começou a rir entre lágrimas. Não, ele nem chegava perto de ser tão bom na cama. Nunca precisei fingir com você. Não se preocupe, isso me agrada um pouco então, bom, John. Sam não percebeu o garçom se aproximando por trás enquanto ela dizia isso, e quando ele colocou o vinho, ele aproveitou o momento para olhar para os meus joelhos e sorriu quando saiu. Sam ficou vermelha de vergonha, e rimos juntos pela primeira vez em 6 meses. Terminamos nossas saladas e vinho. Sam passou o tempo tentando me fazer aceitar suas desculpas, mas eu não cedia. Eu disse a ela que talvez um dia eu pudesse, mas que era muito severo e muito cedo. Quando nos levantamos para sair, Sam despejou a última bomba sobre mim. Essa é outra razão para minhas ações, John. Às vezes você pode ser como gelo. Nosso casamento termina amanhã e você é como uma estátua. Sem lágrimas, sem gritos. Eu choro todas as noites até adormecer. Você realmente me amou, Sam? Eu te amei mais do que você pode imaginar, mas primeiro, vamos esclarecer algumas coisas. Várias vezes esta noite você mencionou suas ações. Vamos chamar isso pelo que foi. Você me traiu, Sam. Você dormiu com outro homem quando deveria ser fiel, deixando todos os outros. Em segundo lugar, se eu for para casa hoje à noite, e ficar bêbado ou chorar, isso é problema meu. Provavelmente, depois do nosso divórcio amanhã, vocês dois se tornarão um casal. Ele já mostrou o que pensa de mim, pegando minha esposa, dissolvendo meu casamento e rindo de mim o tempo todo. Se eu chorar agora ou contar sobre minhas noites ruins, você certamente contará a ele um dia, e então aquele idiota arrogante rirá às minhas custas mais uma vez. Não me pressione, Sam. Você não quer ver o demônio que espreita sob a superfície. No dia seguinte, eu não fui ao tribunal. Meu advogado cuidou disso. Foi um divórcio moderno sem culpa, com uma divisão justa dos bens. Naquele dia, o casamento simplesmente desmoronou. Passaram-se meses após o divórcio. Usei esse tempo para planejar. Realmente consegui uma promoção no trabalho e um grande aumento de salário, mas eu não tinha ninguém e nada para gastar. Provavelmente, passei muito tempo lendo histórias pornográficas, depois que Ron me contou sobre isso uma noite, durante drinks.
Ron deixou escapar de uma categoria e disse que havia centenas de histórias onde um marido desprezado se vinga de sua ex e seu amante. Eu lia as histórias, fazia anotações e avaliava meus métodos favoritos de vingança. Ideias que me levariam para a cadeia receberam uma classificação bastante baixa. A classificação mudou depois que um dia tive o infortúnio de me encontrar com Jacob. Na época, eu não sabia, mas depois do nosso divórcio, Jacob e Sam começaram a namorar novamente, e agora estavam noivos. Jacob deixou claro para mim que ele ganhou e eu perdi. Sam estava fantástica, de quem ele não conseguia o suficiente, e devia haver algo errado comigo, já que Sam foi tão facilmente seduzida para a cama enquanto estávamos casados. O que eu era, um covarde por virar as costas e ir embora. Eu não tinha medo do Sr. Black, mas eu tinha acabado de passar 2 anos trabalhando duro para conseguir essa promoção, e qualquer altercação física teria jogado fora metade da minha vida. Esse cara já tinha arruinado minha vida pessoal, ele teria satisfação em arruinar minha vida profissional também? Eu me afastei. Meu método de retribuição veio para mim como um trovão em céu claro. É um traço engraçado de alguns caras, eles não conseguem evitar de misturar o trabalho com prazer. Jacob não era exceção. Sam não foi a primeira mulher da empresa com quem ele saiu. Um dia, Ellen Smith, uma mulher que conheci em uma festa corporativa, me ligou. Ela queria me encontrar para jantar, por conta dela. Jacob e Ellen estavam ficando sérios, quando ele de repente a tratou como uma doença. Jacob terminou com Ellen quando decidiu perseguir minha esposa. O relacionamento entre Jacob e Ellen aqueceu novamente, enquanto Sam estava lutando com o nosso divórcio, mas esfriou instantaneamente assim que o divórcio foi finalizado, e Jacob e Sam se tornaram um casal novamente. Ellen estava furiosa, e o inferno não tem fúria como uma mulher desprezada. Como você pôde deixar Jacob roubar sua esposa sem nenhum murmúrio? Eu estava naquela festa de fim de ano em dezembro passado, e vi como Jacob se comportava. Eu ainda estava apaixonada por Jacob, e esperava que você lutasse por sua esposa. Você não fez nada. Você é ignorante ou apenas um covarde? Este convite para jantar era a tentativa de Ellen de me dar uma coluna vertebral. Eu me inclinei para trás na cadeira, dei um gole na minha bebida, e pensei em como responder ao desafio dela. Ellen, me perdoe, eu não te conheço. Eu não sei o quanto posso confiar em você agora. O nível de confiança é limitado, mas posso te dizer que não sou um covarde, e que as consequências virão um dia. Você já ouviu o ditado, a vingança é um prato que se come frio? Ellen me olhou. Eu não tinha pensado nisso, certo? E se você estiver realmente interessada em alguma forma de vingança, apenas espere e um dia eu te ligarei e pedirei um favor. Nada ilegal, mas muito importante. Naquela noite, voltei para casa, e minhas ideias começaram a se cristalizar. Mas eu poderia confiar em Ellen para guardar segredo? Eu discretamente perguntei a alguém em quem eu poderia confiar, e ele confirmou a história de Ellen. Ellen e Jacob tinham namorado, e o término deles coincidiu com a exposição do relacionamento de Sam e Jacob. Enquanto conversávamos, minha fonte pediu desculpas por ter perdido os sinais iniciais, e não ter me avisado mais cedo. Gentilmente, ele me informou que a alta administração da empresa estava cansada do drama romântico associado aos casos de Jacob, e estava em processo de reescrever a política corporativa sobre romances no local de trabalho, e que, diziam os rumores, Jacob estava em uma situação muito delicada. Durante a minha separação e por 2 meses após o divórcio, encontrei uma mulher para alívio, Cindy, e saíamos para jantar ou assistir a um show a cada 2 ou 3 semanas, acabando passando algumas horas fazendo amor na cama antes que ela fosse para casa. Então, Cindy se tornou minha opção sempre que eu sentia a necessidade. Liguei para Ellen e disse a ela que, se concordasse, ela tinha apenas 2 tarefas. Primeiro, me dar o cronograma de Samantha, para quando ela estivesse fora da cidade a trabalho. Segundo, no momento certo, abordar Jacob e pedir a ele para encontrá-la em um lugar público para terminar tudo. Ellen me ligou no dia seguinte. Sam estava programada para sair da cidade por 3 dias e noites em 2 semanas. Ellen entrou em contato com Jacob, e marcou um encontro com ele na primeira noite da viagem de Sam, em um bar, apenas para tomar uma bebida e conversar, mas tenho certeza de que Jacob pensou que poderia ser o último encontro deles. Cindy riu quando expliquei a primeira parte do meu plano, mas realmente a surpreendi quando expus a segunda parte. Cindy, alguma das mulheres que fazem o que você faz, já contraiu uma doença social? Não estou falando de coisas letais, mas sim de coisas curáveis. Claro, isso acontece, mas é raro. Você poderia fazer um favor para mim? Por favor, me avise quando uma das meninas tiver algo extra. Eu vou pagar a ela e a você pelo problema. Você está brincando, certo? Você quer dar um presente para esse cara?
Nada letal, apenas algo para arruinar a noite de casamento dele. Tudo estava pronto para a primeira parte. Cindy me contou os detalhes naquela mesma noite. Ela estava sentada no bar, tomando um coquetel, quando Jacob entrou e sentou ao lado dela. Eles trocaram sorrisos e Jacob pediu um uísque. Cindy estava vestida com um terno de negócios padrão, e parecia muito profissional. Quase imediatamente, o celular de Jacob tocou. Claro, Ellen, eu entendo. Espero que sua mãe melhore. Jacob desligou e imediatamente se virou para Cindy. Oi, acabei de ser dispensado porque a mãe da minha namorada ficou doente. Posso te comprar outra bebida? Cindy sorriu amplamente para Jacob. Claro, posso aguentar 2, mas não tente me embebedar. Estive na estrada por 2 semanas, e não vi meu marido durante esse tempo. Cindy mostrou a aliança de casamento que eu comprei para essa ocasião em uma loja de penhores. Era como acenar uma bandeira vermelha na frente de um touro. Jacob mordeu a isca. Meu nome é Jacob, prazer em conhecê-la. Eles beberam e conversaram por cerca de meia hora. Cindy, de fato, estava na terceira taça, e tentava parecer ligeiramente embriagada antes de terminar a terceira. Jacob fazia o possível para conquistá-la, com leves toques em sua mão e perna, conversas encantadoras com insinuações suficientes para tentar aquecê-la. Cindy me disse que era difícil não rir de todo o esforço que ele estava fazendo, considerando que ela estava sendo paga. Eventualmente, ela se cansou de fingir, e após os 2 terem ido para o quarto de Cindy, eles dormiram juntos 2 vezes. É claro que Jacob não sabia que todo o evento estava sendo fotografado. Cindy o expulsou, dizendo que precisava se recuperar e dormir um pouco, mas não antes de pegar o número do celular dele. Depois, revisamos as fotos no meu laptop. Mesmo depois de deletar metade das fotos, ainda tínhamos dezenas em que Jacob estava dormindo com essa estranha. Ainda faltava 1 mês para o casamento, e eu esperava que tivéssemos sorte até o final do mês. 2 semanas depois, Cindy me ligou com notícias. Uma das meninas está doente. Eu só descobri, porque ela me pediu e a outra garota, para cobrir para ela enquanto ela está sob medicação. Você falou sobre meu pedido a ela? Resumindo, ela está disposta a conversar, mas tenha em mente que ela é profissional, e provavelmente, vai te cobrar o dobro porque acha que você terá dificuldade em encontrar uma substituta. E quanto à sua taxa, ela muda? Não, suponho que fizemos um acordo, e você sempre cuidou bem de mim. E é verdade, porque sempre deixei uma gorjeta extra para ela. Então, Cindy e eu nos encontramos com essa jovem, e acertamos os detalhes para a segunda parte. Vai me custar alguns milhares, mas vale a pena. Cindy liga para Jacob no dia seguinte. Alô, querido Jacob, é Anne do hotel, lembra de mim? Como eu poderia esquecer? Você está na cidade? Sim, eu estava pensando se você está pronto para o momento da sua vida. Bem confiante, tivemos muita diversão naquela noite, mas o que você está disposto a fazer para torná-lo o momento da minha vida? Estou aqui no hotel com uma colega, depois do que eu disse a ela, ela pensou que você poderia lidar com nós 2 hoje à noite. Você consegue? Claro, a autoestima de Jacob o fez acreditar que 2 mulheres o queriam. Só preciso fazer uma ligação rápida e estarei no saguão. Não no saguão, apenas venha para o quarto, estaremos aqui. Traga algo para comer e beber. Quando Jacob chegou ao quarto, nossa garota misteriosa estava lá, mas Cindy não estava. Onde está Anne? Ele perguntou. Anne recebeu uma ligação de casa, o filho dela ficou doente, e ela voltou para o quarto para cuidar dele. Ela disse que é a primeira vez que seu marido lida com uma criança doente, mas podemos começar. E eles começaram. Cindy nunca apareceu, mas nossa garota misteriosa fez o seu melhor. Depois que ele saiu às 10 horas, ela nos encontrou em um café local, e recebeu o restante que eu devia a ela. Eu admito que me senti terrível fazendo isso com o cara, mas ele é tão trapaceiro que, quando ele saiu, eu quase me acalmei. Ela pegou o envelope e saiu pela porta. Cindy olhou para mim e deu de ombros. Eu te disse que ela é profissional. Depois disso, fomos para o meu lugar. Esperei uma semana após o casamento e concluí meu projeto. Tanto Sam quanto a empresa dela receberam envelopes pelo correio com remetente incorreto. Ambos os envelopes continham uma breve carta e um conjunto de fotos. A carta para Sam Reed: querida senhora Harris, lamento informá-la de mais notícias, mas parece que seu marido e minha esposa estavam se encontrando quando ela estava na sua cidade. Um detetive particular contratado para reunir provas me forneceu essas fotos. Inclui apenas aquelas que mostram o rosto dele, para que você não tenha dúvidas de que é ele. Eu não ia te informar, exceto que acabei de receber uma mensagem do meu médico, de que ela me infectou com uma doença social.
Você pode querer fazer o teste. O futuro ex-marido da mulher do seu marido. A carta para o CEO dizia: caro senhor, eu só achei que você deveria saber que tipo de pessoa está trabalhando na sua empresa. Segundo minha esposa, ele a viu em um bar, a embriagou e transmitiu uma doença. Eu não sei se esta carta vai chegar até você ou se você se importa, mas eu ficaria de olho nele, um marido arrependido. Tudo se encaixou rapidamente. A família de Sam dissolveu o casamento, Jacob foi demitido e boatos circularam de que ambos estavam sob medicação. Eu estava ocupado principalmente em reconstruir minha vida. Às vezes, eu imaginava vários cenários. Em um deles, eu fingia reconciliar com Sam, levava-a para um país estrangeiro e a deixava lá sem cartões ou passaporte. Eu poderia ter feito o mesmo se não fosse pela visão da mãe dela, e o que isso faria com ela. Talvez eu tenha sido tão cruel com minha ex-esposa, mas não com a filha da minha ex-sogra. Mas logo perdi o interesse, pois meu novo trabalho se tornou mais interessante e desafiador. Isso continuou até o próximo piquenique da família Markle. O tio Vin estava lá, o irmão mais velho do meu pai. O tio Vin tinha suas conexões, se é que me entende. Ele me chamou e conversamos em particular. Johnny, me conte sobre o seu divórcio. O que aconteceu? Eu gostava daquela garota. Eu contei ao tio Vin toda a história da separação. O que você fez a respeito? Então, expliquei o que fiz para me vingar. Isso é terrível, mas não chega a ser terra arrasada, não é? Não, tio Vin, fiz tudo para deixá-lo para trás, escolhi o caminho certo. Eu expliquei por que isso é bom, e essas são razões sólidas. Você sabe que o treinador de beisebol realmente fez um favor para você. O tio Vin não era nem um grande nem um pequeno fanático, quando se tratava de questões raciais, mas ele sempre achou divertido que um homem dos guetos de Chicago tivesse tanta influência na minha vida quanto meu pai. Se você tivesse seguido o caminho do seu pai, de cabeça quente, você não seria o homem que é hoje. Muitas vezes tive que acalmar meu irmão mais novo, senão ele teria acabado na cadeia. Você já falou com o treinador Price? Apenas algumas vezes, e não desde o meu último ano de faculdade, perdi contato com ele. Você deveria procurá-lo, ele é voluntário no Boys and Girls Club na West Palmer. Deixe-o saber o que ele fez por você, homens gostam de ouvir isso de vez em quando. Mas agora vá até seu pai, abrace-o e diga que o ama. Ele precisa ouvir isso também, o tio Vin era um cara engraçado. Ouvi dizer que muitos tinham medo dele, mas ele sempre agia como um urso de pelúcia perto de mim. De fato, fui ver o treinador Price, e ele me convenceu a começar a ser voluntário no clube. Até comecei a namorar a sobrinha dele, uma mulher linda, mas isso é uma história para outra hora. Em outras palavras, sem drama, apenas amor. E finalmente, no meu 30º aniversário, recebi um cartão de felicitações do tio Vin. Simplesmente dizia: Feliz aniversário, sobrinho. Parece que ninguém ri dos Markles. Um certo Jacob Harris foi encontrado na noite passada, em um beco atrás do bar que ele frequenta. Ele foi vítima de um assalto. Nada que ameace a vida, mas ele teve o nariz quebrado, vários dedos e costelas. Acho que seu cinturão preto deve ter ficado em casa naquela noite. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um relato interessante? Compartilhe com a gente. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.